Pessoal, vocês acham que fofoquinha, que intriguinha, que Belém só existe na vida real e na vida das celebridades, né? Vocês estão muito enganados. No meio do futebol, o que mais existe é Belém. Belém mesmo. Alguma equipe fica chateada com a postura da outra e aí toma uma birrinha daqui, uma birrinha acolá. Vocês não têm noção do que está acontecendo nos bastidores das negociações do Clube de Regatas do Flamengo. E aí eu vou falar um negócio para vocês. Se há situações que só acontecem com o Botafogo dentro de campo, extra-campo tem situações que só acontecem com o Flamengo. Gente, o Flamengo vendeu o Natan para o Bragantino, vocês se lembram, né? O Bragantino chegou aqui no Flamengo, fez a proposta que queria, fez a forma de pagamento que queria e o Flamengo vendeu o Natan. O Natan agora está jogando muita bola lá na Lazio, o time do Red Bull Bragantino ganhou dinheiro demais em cima do Natan e tudo transcorreu do jeito que o Red Bull Bragantino queria, beleza? Agora, o Red Bull Bragantino está de birrinha com o Flamengo. A notícia foi publicada primeiro no Coluna do Fla e eu fui checar e realmente ela procede. O Bragantino ficou irritado porque os caras queriam o Mateuzinho. Mas o Flamengo priorizou o interesse do Corinthians. E a ida do Marcos Braz à posse do Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, ontem, deixou claro para o Red Bull Bragantino que o Flamengo estaria priorizando o Corinthians ao Bragantino. Essa é a notícia que saiu no Coluna do Fla. O que eu fiz? Corri atrás para saber se isso era verdade mesmo. Além de descobrir que procede, eu descobri mais informações. Não foi o Flamengo que privilegiou o Corinthians, foi o Mateuzinho e o staff dele. Entre ir para o Red Bull Bragantino e ir para o Corinthians, o Mateuzinho escolheu o Corinthians e disse para o Flamengo o seguinte: se tiver que me negociar, eu prefiro que negocie com o Corinthians, não com o Red Bull Bragantino. O Mateuzinho nunca quis se transferir para o Red Bull Bragantino. Ele nunca quis sair do Flamengo para ir para o Bragantino. Agora, para o Corinthians, aí é outros 500. E, gente, vamos ser sinceros, né? Qualquer jogador na face da terra vai preferir o Corinthians ao Red Bull Bragantino. Ainda que o Bragantino seja mais organizado, ainda que o Bragantino tenha uma situação financeira controlada, é o Corinthians, gente, é o segundo maior equipe da América do Sul. Então é óbvio que o jogador saindo do Flamengo, entre Bragantino e Corinthians, vai escolher o Corinthians. E foi isso que o Mateuzinho fez. Por isso a diretoria rubro-negra priorizou realmente o Corinthians ao Bragantino, porque o Flamengo não pode fazer nada. Se o Flamengo não pode empurrar, chuchar o jogador num clube que ele não quer ir. A Lei Pelé dá ao jogador o direito de escolher para onde ele quer ir. Então foi o Matheus, não o Flamengo, que optou pelo Corinthians. Nem há uma negociação aberta ainda com o Corinthians pelo Mateuzinho. Mas o Flamengo não negociou com o Red Bull porque o Corinthians quer o lateral e o lateral deseja jogar no Corinthians. Então, por conta disso, o Red Bull Bragantino está endurecendo as negociações pelo Léo Ortiz e não está privilegiando o Flamengo em absolutamente nada. Mas o Red Bull Bragantino se esquece de como o Flamengo facilitou a vida dele com o Natan e fica de birrinha agora por conta da escolha que o jogador fez e que o Bragantino não está aceitando. Bom, caso Michael. Há alguns dias atrás eu falei para vocês que Corinthians e Internacional haviam sondado o Al Hilal para poder trazer de volta o Michael. Vendido, dificilmente o Michael vai sair do Al Hilal. Saiu uma informação hoje que o Michael estaria negociando o seu retorno, seu empréstimo, junto ao Corinthians e ao Flamengo. Sobre o Corinthians, eu não duvido de absolutamente nada, porque os caras estão fazendo de tudo aí nos últimos dias. Mas com relação ao Flamengo, pessoal, a informação que eu tenho é que o Flamengo não negocia com o Al Hilal nesse momento pelo Michael. Até porque a intenção do Flamengo é trazer o Evander para jogar naquela zona de campo. Ou então trazer o Luiz Henrique para aquela zona de campo. Claro,
O Evander seria um substituto para o Arrascaeta, mas que pode cair por ali também. Agora, com características de ponta, o Flamengo ainda não desistiu do Luiz Henrique, que já cansou de falar que não quer o Flamengo, que quer o Fluminense, mas há uma tara estranha do Marcos Braz pelo jogador. O fato é que, pelo que eu apurei, não há ainda conversas entre Flamengo e Al Hilal para um empréstimo do Michael, o que não quer dizer que amanhã ou depois possa haver, e que não quer dizer também que não possa estar havendo agora. Quer dizer apenas que as minhas fontes me negaram tal informação. Mas pode ser que as minhas fontes não tenham ainda tomado conhecimento dessa negociação do Flamengo com o Michael. Para deixar bem claro, para deixar bem retinho. Eu e onde eu consigo pesquisar, eu e minhas fontes, não temos a informação sobre um retorno do Michael por empréstimo ao Flamengo. Já o Lázaro, sim. O Lázaro pediu para ser negociado pelo Almeria e quer voltar ao Brasil. E o Lázaro pediu aos agentes dele para ver se o Flamengo tem interesse em repatriá-lo. O Lázaro pediu explicitamente aos seus agentes para ver se o Flamengo tem interesse em pegá-lo por empréstimo de uma temporada. Se o Flamengo tiver, o Almeria estaria disposto, já sinalizou para o jogador que emprestaria ele sim para o Flamengo por uma temporada, para ele voltar para o Almeria mais velho e mais... com condições mais de se adaptar à La Liga, porque o Almeria sabe que ele é bom jogador, ele fez um hat-trick num jogo aí da Liga Espanhola, só que a adaptação está sendo mais difícil, como ele tem só 21 anos, o Almeria acha que se ele passar uma temporada próximo dos familiares, próximo da torcida, ele pode ganhar mais maturidade para voltar para o Almeria e ser um vencedor lá. O Almeria não tem intenção nenhuma de fixar o valor do passe dele, quer emprestar com um bate e volta. Uma temporada, volta para cá. Então, se o Flamengo responder positivamente aos agentes do Lázaro, nós podemos ter o Lázaro como reforço para o ano de 2024. A situação do Gabriel Barbosa, ela mudou. Primeira coisa que vocês têm que saber é que o Gabriel já voltou aos treinos no Ninho do Urubu. Ele postou hoje a imagem dele treinando no Ninho do Urubu e, portanto, ele volta uma semana antes de todo o elenco. O Alan, volante recém-comprado pelo Flamengo junto ao Atlético Mineiro, também já iniciou o seu retorno, mas ele não foi ao Ninho do Urubu. Ele tem um personal particular e ele está postando fotos dele retornando às atividades uma semana antes de ter que se representar no Flamengo. O que é muito bom saber que o Alan já está voltando às atividades, ou seja, ele já está ficando bem de novo para poder chegar no Flamengo e poder brigar por posição. Quanto mais disputa de posições a gente tiver, melhor. Então o Gabriel já voltou a treinar e está até utilizando as instalações do Ninho do Urubu. Ok. Agora o Corinthians fez uma proposta para o Flamengo pelo Gabriel. Antes de falar o valor dessa proposta, eu quero falar com vocês como é que a coisa está funcionando. Hoje o Flamengo não tem certeza se quer continuar com o Gabriel. Há uma resistência interna muito grande ao nome do Gabriel. Mas ao mesmo tempo que há uma resistência ao nome do Gabi, há também um medo gigantesco de atrair para si uma atenção negativa. É ano eleitoral no Flamengo. Ninguém quer se queimar. O Landim não quer se queimar vendendo o Gabriel para um clube dentro do Brasil. Então o Flamengo prioriza a venda do Gabriel para o exterior. Se pintar um clube do exterior aqui querendo comprar o Gabriel, o Flamengo vai vendê-lo. Agora, a questão do Corinthians é diferente. O Corinthians quer comprar o Gabigol. O Flamengo quer vender, mas não quer se queimar. O Gabriel deu algumas declarações que desejaria jogar no Corinthians. Então, o que o Flamengo vai fazer, o que o Flamengo está fazendo nos bastidores é o seguinte. Para o Corinthians comprar o Gabriel, o Corinthians tem que despender de uma grana que ele não tem hoje. Mas o Corinthians está conseguindo um grupo de empresários para comprar o Gabriel e colocar o Gabriel no Corinthians. Sabe quem fazia muito isso? A Unimed com o Fluminense. A Unimed contratava jogadores e colocava no Fluminense. Os 4 R's, lá em Belo Horizonte, contratavam jogadores e colocavam no Atlético Mineiro. Então é isso que o Corinthians está tentando fazer. O dinheiro não sairia do Corinthians, sairia de empresas que farão algum tipo de negócio com o Corinthians, mas que dariam a grana para a contratação do Gabriel.
Na conversa ontem do Marcos Braz com o presidente do Corinthians, o presidente do Corinthians ofereceu 15 milhões de euros pelo Gabriel. Pode parecer pouco para um jogador que é muito importante na nossa história. Mas o Gabriel, gente, ele está há 6 meses de poder assinar um pré-contrato. Então, equipe nenhuma vai pagar 30, 40 milhões de reais, ou de euros, para levar um atleta que daqui a 6 meses pode assinar um pré-contrato e sair de 2025 e sair em janeiro de 2025 de graça. Então, 15 milhões de euros foi a proposta que o Corinthians fez ao Flamengo. O Flamengo vai costurar nos bastidores aí, se for aceitar, o Flamengo quer 20 a 25. Se o Corinthians conseguir chegar a 20, 25, dando as garantias, dinheirinho, tudo preto no branco, o Flamengo vai tentar costurar uma coisa de que foi o desejo do jogador sair. Tá? E o Rodolfo Landim não respingue no Rodolfo Landim a saída de mais um ídolo. Já saiu o Everton Ribeiro, já saiu o Rodrigo Caio, já saiu o Felipe Luiz. Ele não quer ser o responsável por mais um ídolo que está saindo, um ídolo jovem. Né? O Gabriel tem 27 para 28 anos, se não me falha a memória. Ele é muito jovem. Fez uma temporada horrorosa, mas por ter pouca idade, ele pode render esse ano que já rendeu em outros. E cá para nós, já rendeu muito, nação, muito. Teve um 2023 displicente e horroroso, mas ele já rendeu muito, já salvou e já nos deu títulos demais. Nunca sozinho, mas já colaborou demais para os títulos que a gente ganhou. Então, a diretoria rubro-negra, por enquanto, não se vislumbra dos 15 milhões de euros oferecidos pelo Corinthians. Mas se os caras aumentarem para 20, 22 milhões de euros, a diretoria do Flamengo vai começar a pensar seriamente na venda do Gabriel, se conseguir montar uma situação que faça com que não respingue nessa gestão lá embaixo um problema, quando eu digo lá embaixo, lá no final do ano, num problema nas eleições, tá? Então, hoje é real a situação de uma possível ida do Gabriel para o Corinthians, sim. Basta o Corinthians oferecer o que o Flamengo quer, que o Flamengo vai tentar vender o Gabigol. Você aprova 20, 25 milhões de euros. 25 não vai chegar. No máximo a 20, 22. Se vocês aprovariam uma venda, o Corinthians ofereceu 15 e o Flamengo disse não. 20, 22. Você venderia o Gabigol? Coloca aí nos comentários. Nação, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o nosso vídeo para a gente poder ganhar cada vez mais novos inscritos. Assim, quem sabe a gente consegue andar com nossas próprias pernas. Enquanto isso, se você puder colaborar conosco, através de R$10 mensais, você nos ajuda a continuar aqui no YouTube. Nós perdemos o nosso canal de mais de 500 mil de inscritos e o Resenha e o Verdade ainda são muito petitinhos para conseguirem fazer com que a gente ande sozinho aqui. Então, para a gente não ter que deixar o YouTube, um grupo de pessoas está nos ajudando através de uma mensalidade de R$10 mensais. E aí, se você me ajudar, o que a gente vai retribuir para você? Você vai entrar num grupo de WhatsApp onde você vai participar de sorteios de manto sagrado e de lives exclusivas. É o que a gente pode oferecer no momento. Mais para frente, a gente vai trazer novidades e vai oferecer melhores coisas para vocês. Para isso, basta você fazer o Pix de R$10 através do número 31 98613 8778, me mandar o comprovante nesse mesmo número através do WhatsApp e eu te coloco no grupo de membros e você vai estar ajudando a salvar o nosso canal. Valeu? Tamo juntos, nação. Obrigado por tudo. Curta, comenta e compartilha. Os 3 R's principais aqui do YouTube. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.